Paz, irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de dispensações. Lembrando que a gente está trabalhando na penúltima dispensação, dispensação da igreja, dispensação da graça, amém? E nessa dispensação, o que nós já falamos? Nós falamos um pouco sobre a composição da igreja, como ela é formada, ela como um organismo vivo, que nós somos um corpo, Cristo como a cabeça da igreja. Nós vimos na aula passada também um pouco da história da igreja. Vocês entenderam um pouco mais sobre as falsas doutrinas, muitas vezes, que penetraram dentro da igreja. Vocês entenderam por que tem muitas igrejas aí pregando coisas que não está na Bíblia. Então, na aula passada, nós entramos um pouco no assunto dessa história da igreja. Por que é importante conhecer a história da igreja? Porque muitas vezes nós não compreendemos como isso foi parar aqui dentro. Como que certas pessoas pregam algo que não está na palavra. E aí você percebeu como que a igreja chegou na situação atual. Também eu falei para vocês na aula passada que um pouco das 7 igrejas do Apocalipse, você começa a compreender um pouco mais sobre como a igreja foi se comportando até chegar nessa dispensação, ou até nos nossos dias hoje. Como que a igreja saiu do comportamento de Éfeso e entrou agora no comportamento de Laodiceia. Aí eu até aconselhei vocês a entrarem um pouco nos estudos que está no canal da igreja no YouTube e estudarem um pouco mais sobre a história das igrejas, vendo um pouco sobre as igrejas do Apocalipse, porque ali está contido tanta informação do Apocalipse da igreja, mas também um pouco da história, de como esse comportamento foi acontecendo ao passar dos séculos. Amém? E na aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade ao que nós introduzimos na aula passada, que é a respeito da vinda de Cristo. Ele veio para nos salvar, Ele morreu na cruz e ressuscitou. E a palavra de Deus promete que Ele voltará. Amém? E por que é importante conhecer um pouco da volta de Cristo aqui nessa dispensação? Porque quando nós estudamos a volta de Cristo, é a volta de Cristo, quando Ele voltar, quando o arrebatamento acontecer, é que vai então pôr fim a essa dispensação e então se encerrará a dispensação da graça. Amém? Então, até hoje, nós falamos sobre o que nós já vimos lá no passado, o que está acontecendo hoje, mas quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, a volta de Cristo, nós estamos falando então de escatologia, coisas que ainda vão acontecer. Então, agora nessa reta final da dispensação da graça, que nós vamos falar sobre a volta de Cristo, e também na última dispensação, sobre o milênio, serão então profecias, serão escatologias. Amém? Quer falar um pouquinho, pastor? Amém, amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Hoje saiu aqui Renato e Lucas Josias. O pastor teve um compromisso hoje, mas nós estamos aqui para dar continuidade a esses estudos maravilhosos que Deus tem proporcionado aqui nas sextas-feiras à noite. E você é privilegiado por participar desse estudo, você que está participando. E nessa noite vamos falar algo muito importante. Já quero começar aqui, Renato, com uma polêmica, já que estamos falando sobre a volta de Cristo. E por que Jesus não voltou até agora? Sendo que a Bíblia, lá em Pedro, já dizia, né? Que não retarda o Senhor a sua promessa. Mas antes, ele não veio ainda, porque tem alguma coisa para acontecer ainda. Por que ele não chegou até agora ainda? Por que já se passaram 2000 anos de história e Jesus não voltou ainda, sendo que naquela época já se previa a volta de Cristo? Amém. Vamos responder isso daí. Quer falar um oi, pessoal, Lucas? Paz, irmãos. É de extrema importância esse tempo que a gente está tendo aqui. É maravilhoso, na verdade, esse tempo, né? Enquanto muitos aí estão gastando o tempo em tanta coisa, né? Tanta coisa, muitas vezes que não é nem benéfico, né, para o ser humano. A gente está aqui investindo nosso tempo na palavra do Senhor. Eu não falo nem perdendo nosso tempo, mas investindo nosso tempo na palavra do Senhor. E é de extrema importância. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é importante porque nos dias de angústia, os dias que a gente se sente desanimado, os dias que a tristeza nos abate, é o momento que nós lembramos da palavra do Senhor e ela nos revigora. Então, essa é a importância de nós entendermos a palavra do Senhor, entender que há uma esperança, ainda que as lutas venham, há uma esperança. A gente sabe o final do livro e o final do livro, a história termina bem. Então, glória a Deus por isso. Amém. E nesse mundo de tanta tribulação, é importante nós então abordarmos esse tema.
Bom, vamos lá então, irmãos. Por que Cristo não voltou ainda? Quantos questionamentos vocês já ouviram falando assim, eu escuto desde o meu avô, desde o meu pai que Cristo vai voltar, isso não acontece. Por que há essa discussão e essa dúvida sobre a volta de Cristo? Será que isso vai acontecer? Será que está demorando demais? Bom, irmãos, Cristo, ele veio na primeira vez na plenitude dos tempos. E ele voltará também na plenitude dos tempos. Cristo, ele jamais falou quando ele voltará, o tempo exato. Ele já foi questionado sobre isso, vocês lembram lá nos evangelhos? E Jesus responde, eu não sei o dia, a não ser o meu Pai que está no céu. Somente Deus sabe o dia da volta de Cristo e esse dia já está estabelecido no tempo de Deus. Então, existe um fato, irmãos, ele vai voltar. A Bíblia, ela nunca foi desmentida. Todas as vezes que levantaram hipóteses sobre a Bíblia estar errada, a Bíblia, com o passar dos tempos, ela foi se concretizando, as profecias foi se cumprindo, e existem profecias mais sobre a volta de Cristo do que da primeira vinda. Então, nós temos essa certeza, pela palavra de Deus que nunca falha, que Ele voltará. E os questionamentos, irmãos, vai existir. Por que eles existem? Porque Satanás quer que nós venhamos a duvidar. Porque a partir do momento que o ser humano duvida da volta de Cristo, ele começa a não cumprir mais a palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para a sua volta. É natural que o ser humano que duvida da volta de Cristo, e quando que essa dúvida vem? Quando vem esses argumentos. Ele está demorando demais. Ele não vai voltar. Não, dá tempo de eu fazer isso, dá tempo de eu fazer aquilo, depois eu volto. E aí o ser humano começa a relaxar. A santidade não existe mais no coração dele. E aí pode ser que nesse momento Cristo volte e ele seja pego de surpresa. Então, lá em 2 Pedro 3, no versículo 4, diz assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Houve um questionamento lá, naquela época de Pedro. E a própria Bíblia responde. E aí ele fala sobre o céu, sobre a terra, que estão preservados para o dia do juízo. Mas depois lá no versículo 8 e 9 diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia ou julgue demorada, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus está preservando ainda, não chegou ainda, Jesus ainda, porque Ele tem muita gente para salvar ainda. Mas é notório pelas profecias que estamos bem próximo à segunda vinda de Cristo. Sim, assim como foi um fato a primeira vinda, também as profecias do Antigo Testamento também apontavam para a primeira vinda de Cristo. E foi um fato, isso aconteceu. Assim também será um fato. Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Sim. Isso é um fato. A gente vai entrar em alguns pontos aqui sobre os sinais da vinda de Cristo, porque Cristo não deixou, a volta de Cristo, Ele não deixou uma data, mas Cristo, Ele determinou e Ele falou que haverá sinais. E nós não podemos desprezar esses sinais. Nós vamos entrar aqui na aula sobre os sinais, mas só para caracterizar aqui no começo já, que os sinais são evidências de que Cristo vai voltar. Amém? Bom, irmãos, vamos falar então um pouco sobre essa volta. Bom, nós citamos na aula passada que a volta de Cristo, ela se divide em 2 etapas. É isso que nós cremos. A nossa visão é de que Cristo voltará em 2 etapas. Então, irmãos, Cristo vai voltar em 2 etapas, e a primeira etapa nós podemos caracterizar como o arrebatamento, e a segunda etapa como a manifestação de Cristo nos ares. Som. Amém, irmãos? É um probleminha técnico aqui. Vamos lá. Bom, irmãos, para caracterizar, então,
Então, som. Então, para caracterizar essas duas etapas, no grego, irmãos, existem 3 palavras que é muito importante colocar aqui na aula de hoje para caracterizar essas 3 etapas, essas 2 etapas. Então, a primeira palavra que eu quero falar para vocês é a palavra parousia. A palavra parousia, irmãos, significa vinda. E exatamente esta palavra vinda que caracteriza, então, a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo. A palavra parousia, ela pode se ramificar em outras 2 palavras. A palavra arpasso e a palavra epifaneia. Então, quando nós falamos, então, de parousia, nós estamos falando da Cristo, da vinda de um rei, da volta de Jesus. Esta palavra é a mesma palavra que é utilizada em 1 Tessalonicenses 4,15, quando o apóstolo fala, então, do arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo. Amém? E esta palavra, irmãos, ela é um fato na palavra de Deus, porque ela está caracterizando aqui, então, que Cristo ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, quando ele voltar, a primeira etapa é o arrebatamento da igreja. Como que acontece o arrebatamento da igreja? A palavra de Deus diz que o arrebatamento da igreja, ele será no momento que ninguém vai estar esperando. O arrebatamento da igreja não tem um tempo determinado. O arrebatamento da igreja é um rapto. É quando aqueles que estiverem preparados, que estiverem vivos, irão se encontrar com Cristo nos ares. O apóstolo Paulo fala que neste momento, quando o arrebatamento, quando o arpasso acontecer, os mortos ressuscitarão primeiro. Então aquele seu parente que estava morto, que está morto, aquele seu parente que serviu a Cristo, ele vai ressuscitar primeiro. E ele vai se encontrar com Cristo. E o apóstolo Paulo nos afirma que depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados, vamos nos juntar com eles nos ares e encontrar Cristo nos ares. Então, esta primeira vinda, essa primeira etapa da volta de Cristo, ela não será visível para todos os moradores da terra. Esta volta de Cristo, a primeira etapa, só será vista por aqueles que participarem do arrebatamento, ou seja, aqueles que morreram em Cristo e ressuscitou, e aqueles que estão vivos, estão preparados e se encontram com Cristo nos ares. Qual será o comportamento daqueles que não forem arrebatados? Será um arrebatamento de surpresa, um arrebatamento de espanto. Porque você imagine milhões e milhões de pessoas desaparecendo da face da terra e eles não sabem muitas vezes o porquê, ou muitos saberão o porquê. Muitos saberão o porquê. Mas será um espanto. Será um evento, então, estrondoso. Vai ter uma repercussão no mundo inteiro e vai só se falar nisso. Então, esta é a caracterização da palavra arpazo, que é a primeira ramificação da palavra parousia. Então, arpásio significa que Cristo, que significa o arrebatamento da igreja. Arpásio significa, então, a primeira etapa da volta de Cristo, quando Cristo se manifestará apenas para aqueles que participarem do arrebatamento. Então, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo dizendo: e agora, irmãos, digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. É maravilhoso isso, né? Eu estou vendo os noticiários mundiais quando isso acontecer. A CNN. A CNN, a Rede Globo e tudo mais, a CBC de Londres, vai ser algo assim estrondoso, vai ser algo que nunca houve e nunca haverá algo tão estrondoso como a segunda volta de Cristo. E tem textos que apontam para a iminência, né, desse momento.
Vai ser um momento em que muitos não esperam. O texto de Mateus 24 é claro nisso. Mateus 24, capítulo 44. Por isso estejam sempre vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então essa é a iminência. É a qualquer momento. Qualquer momento. Por isso tem que estar preparado, né? Está pronto. Sim. Qualquer momento, eu falo sempre. Desde que me converti, a minha mala está pronta, faz tempo. Está lá. Desde que me converti, minha mala está pronta. O dia que quiser, estou aqui, ó, Senhor, eis-me aqui. Né? E que não sejamos pegos de surpresa. Sim. Porque aquele que está preparado não vai se surpreender, porque ele está esperando isso. Né? Está esperando. É como vamos supor, um parente fala, eu estou indo à sua casa. Você está esperando ele chegar. Então, nós estamos esperando ele chegar. Então, qualquer momento, a gente vai saber que ele chegou. Agora, quem não está, vai ficar surpreso. Eu não esperava. Chegou, eu não esperava. Amém. Uma coisa interessante sobre o arrebatamento, irmãos, quando nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse, nós vimos então que a igreja ela vai se comportando de forma diferente com o passar dos séculos. E a igreja dos últimos dias, a igreja do arrebatamento, é a igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, em Apocalipse 3. E se nós vemos no final das palavras de Cristo para cada igreja, para cada uma delas, ele usa um termo, eu venho sem demora. Mas quando Cristo vai falar para a última igreja, a igreja dos últimos dias, a igreja dos nossos dias hoje, ele usa um termo totalmente diferente. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Então, você vê como é iminente que Cristo ele está próximo de voltar. Porque a manifestação dele para a igreja de Laodiceia, para a igreja que é a característica da igreja de hoje, dos nossos dias, é eis que estou à porta e bato. Eu já estou na porta, eu já estou chegando, eu estou muito perto de voltar. Então, a recomendação de Cristo é prepara. Então, a nossa função como igreja é estar preparado para a volta de Cristo. Porque nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Mas nós vamos ver aqui que há muitos sinais que caracterizam que ele está muito próximo de voltar. E o que Satanás quer? Que a igreja não esteja preparada. Porque, irmãos, Cristo, ele deixou muito claro, aquele que não tiver preparado vai ficar. Então nós temos que nos atentar à palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, nos esforçar, porque a palavra de Deus fala que o céu é conquistado por esforço, nos esforçar. Muitas vezes nós temos desafios, muitas vezes Satanás ele tenta nos arrancar do caminho, mas nós precisamos estar no caminho, nós precisamos nos esforçar e estar prontos, para que quando Cristo voltar, nós estejamos preparados. Amém? Amém. Quer comentar alguma coisa? Isso é muito claro, porque hoje existem muitas pessoas, né, que já dizem, por aí, eu já vi tanta gente falar, né, não aqui, graças a Deus, mas na internet a gente ouve falar a respeito de que não, está tudo bem, até a questão da hipergraça, de que não, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, as pessoas têm pregado, muitas vezes, as pessoas têm entendido de uma forma completamente errada, né, toda essa questão da graça, invertendo valores e não entendendo com profundidade a real importância disso, de a gente estar preparado. Né? O Senhor Jesus ele disse ali para os seus discípulos no Getsemane, estejam em alerta, né? Vigiem, estejam vigilantes. E essa também é o nosso mandamento. A gente precisa estar vigilante a todo momento, porque as ciladas vêm, o inimigo lança ciladas, no meio dos adolescentes, por exemplo, ciladas com relação a tanta coisa, a gêneros, e eu vejo hoje que o inimigo tenta mexer muito na identidade, né? Tenta tirar a identidade, seja cristão, seja homem, mulher, o inimigo ele tenta mexer nessa identidade e isso acaba gerando muitos conflitos, sabe? Quando a gente olha na palavra do Senhor, a gente vê no Antigo Testamento que um povo que tentou fazer isso foi o povo da Babilônia, né? Nabucodonosor, ele tentou mexer na identidade de Daniel, ali do povo judeu, e a gente vê como isso está sendo usado hoje, mexer nessa identidade, e a identidade acaba afetando tudo ao nosso redor. Então, que a gente possa ter essa certeza de que Jesus Cristo virá, e nós como igreja, nós precisamos estar
preparados para a volta do Senhor. Então, e aqui, lá em 2 Pedro também, é interessante o que ele diz aqui, né? Para nós, como igreja, nós devemos estar em santidade e em trato, procedimento e piedade, aguardando e apressando a volta do Senhor. Como nós podemos apressar a volta do Senhor? Pregando a palavra de Deus, onde toda a terra vai ouvir, e depois que todo mundo tiver ouvido, então ele virá, é o que diz a palavra. Então nós podemos apressar a volta do Senhor ou retardar a vinda dele. Nós também temos nosso relógio também, segundo a palavra, apressar e aguardar e apressar a volta dele, pregando a palavra. Hoje mesmo nós conversávamos de manhã aqui na igreja hoje, e falávamos do grande número de jovens se convertendo, de uma forma assim espantosa, igrejas batizando gente assim que não esperava batizar. Aqui nós podemos ver na própria Iavé, né? Um tempo atrás batizava 18, 15, 20, hoje é 30, 40, assim, em pouco tempo. Deus está trazendo pessoas, as pessoas estão se quebrantando, estão se convertendo, porque Jesus está vindo. Então, é o maior interesse do Espírito Santo de salvar o maior número de pessoas possíveis. E eu lembro que, tempos atrás, a gente tem essa discussão, né? Como é que o evangelho vai chegar a toda criatura? Mas hoje, irmãos, com a internet, a live aqui da igreja, ela chega em outros países. Então, você começa a visualizar que aquilo que parecia impossível anos atrás, é totalmente possível hoje. Então, a palavra de Deus ela pode ser pregada simultaneamente para várias nações. Hoje mesmo, nesse momento, pode ser que nações estejam assistindo, estejam sendo anunciados o Evangelho. Antigamente nós falamos, quantos missionários vão ter que ser enviados para pregar a palavra às nações? Mas hoje as nações podem ser evangelizadas pela internet. Você pega os nativos da África. Há pouco tempo atrás, eu estava vendo um programa, uma tribo na África lá, bem sim, longínqua de tudo, tinha um celular. Sim. Estava com o celular lá e olhando pelo celular. Até a questão da língua, né, pastor? Sim. Ficou mais fácil. A gente tem programas de tradução simultânea, né? Às vezes o pregador está pregando em uma outra língua e às vezes não precisa nem do tradutor ali, tem tradução simultânea. Também no YouTube tem a opção de legenda, né? Sim, às vezes está vendo também. um vídeo em inglês, tem a opção de legenda em português ou em outra língua, então a gente vê que virou nossa chavinha. Aplicativos também, que a pessoa fala numa língua e é traduzido simultaneamente na outra. Bom, outra palavra, irmãos, que ramifica de parousia, então, é a caracterização, então, da segunda etapa da volta de Cristo. Então, a primeira etapa ficou claro. Nós estamos falando, então, do arrebatamento da igreja. Bom, o arrebatamento da igreja, irmãos, ele acontece, só para a gente colocar numa cronologia aqui. Quando a igreja é arrebatada, ela vai participar das bodas do Cordeiro. E aqui na terra, aqueles que ficarão surpresos com o evento do arrebatamento, que muitos vão questionar, não vão ver Cristo, mas vão sentir falta de muitas pessoas que simplesmente sumiram. Essas pessoas vão participar, então, de um período de 7 anos, que nós chamamos da grande tribulação. No final da grande tribulação, então, acontece a epifaneia. No final da grande tribulação acontece uma guerra que nós chamamos de Armagedon, e Cristo ele é aquele que vai encerrar esta guerra. O que é esta guerra? Só para a gente lembrar, esta guerra é a guerra que o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, ele vai colocar contra os judeus, contra Israel e contra todos aqueles que se levantam e falam que serve a Deus ou a Cristo. Satanás, o anticristo, ele vai então declarar guerra. Essa guerra nós chamamos então de Armagedon. E Cristo, ele voltará e colocará fim nesta guerra. Quando ele voltar para pôr fim a esta guerra, a Bíblia fala então que ele virá, pisará no Monte das Oliveiras. E então acontecerá então a segunda etapa da volta de Cristo. O primeiro é arrebatamento, a segunda manifestação dele, né? A epifaneia então significa manifestação. Epifaneia significa que Cristo vai voltar, e diferentemente da primeira etapa, ele vai voltar então, todos aqueles que estiverem aqui na terra verão com seus próprios olhos Cristo se manifestando e Cristo voltando. É isso que nós chamamos então da segunda etapa da volta de Cristo, epifaneia. Amém?
Em primeira, deixa eu ver se tem aqui. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo de 7 a 8, ele fala: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Ele está falando aqui dos judeus, Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão. Ele está falando de todos os habitantes da terra, por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você perceba que a volta dele não é declarada pela igreja, Lucas. É declarada pelo próprio Deus. Sim. O próprio Deus fala, assim será. Quem está declarando isso é o próprio Deus. Ele fala que ele voltará. Declara o Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega. Certamente assim será. Amém. Certamente assim será. Amém. Amém? Então nunca duvide, irmãos, da volta de Cristo. Por mais que Satanás, por mais que pessoas de mais alto grau de inteligência, de instrução, onde quer que vocês ouçam, falando que isso é uma lenda, que isso é uma fábula, que isso não vai acontecer, é o próprio Deus que declara que ele vai voltar. Então não existe ninguém que possa impedir a volta dele. Muita gente fala assim, né? Se ele voltar, nós crucificamos ele de novo. Ele não virá como cordeiro desta vez. Mas aqui ele está falando que ele se manifestará como rei. Ele voltará para reinar. A volta dele, irmãos, a epifaneia, vai decretar o início da última dispensação, que é a dispensação milenar, onde Cristo reinará por 1000 anos aqui na terra. E nós vemos a glória desse momento, né? Lá em Zacarias, o texto de Zacarias é muito claro, né? Zacarias 14:4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Amém? Então aqui você vê a palavra de Deus declarando que a igreja voltará com Cristo na segunda etapa. Então vocês conseguem visualizar essas duas etapas acontecendo? A primeira é o arrebatamento, quando ele vem arrebatar a igreja. E a segunda, quando ele voltará com a igreja para reinar e iniciar o milênio. Amém? Zacarias capítulo 13, versículo 6 diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então ali os judeus, os Israel, verá que na verdade eles estavam esperando o Rei dos Reis, o mesmo Deus que nós, a igreja, estávamos esperando para voltar. Ali ficará claro que aquele que foi rejeitado no passado, ele era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Israel, então, vai declarar que ele é Deus. Assim como todos da terra vão se dobrar perante ele. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que ele é o Senhor. Então, e nesse momento, Israel vai ser novamente incluída na salvação, né? Juntamente com aquela parte que eles estão esperando. Então, chegou o momento deles agora, deles encontrarem também esse Salvador e se renderem a Ele. Por exemplo, irmãos, a nossa visão, ela é pré-tribulacionista. A gente comentou aqui. Eu ouvi um comentário um dia de um pós-tribulacionista falando que quem tem a visão pré-tribulacionista é até uma visão antissemita, porque fala que Israel ficará para trás e a igreja será arrebatada, mas isso é mentira. Porque Israel hoje, ele precisa aceitar Cristo. Não existe exceção. Os judeus precisam se batizar, os judeus precisam aceitar a Cristo, e quem ficará para trás não é Israel. Quem ficará para trás no arrebatamento é todos aqueles que não forem batizados e não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Deus não faz exceção.
Israel não tem um tratamento diferente. Nós estamos no período da graça. E eles estão no período da lei ainda, né? Eles estão ainda no período da lei. Nós estamos no período da graça. Só que eles, com a lei, eles não podem ser salvos. Só podem ser salvos no período da graça, pela graça de Jesus. Então é por isso que eles têm que deixar a lei e se incluir na graça. É, porque esse Israel, ele insiste em viver na lei, isto é falso, porque nós já vimos que a lei foi encerrada, foi cumprida por Cristo. Então, não tem como viver mais na lei, porque essa lei foi cumprida por Cristo. A dispensação, a graça, conquistada por Cristo na cruz do Calvário, a graça que nos faz ter um caminho novo, ela é um fato que está sobre todas as nações da terra, inclusive sobre Israel. Todas as nações só podem ser salvas através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Amém? Então todos aqueles que negam a Cristo, todos aqueles que escolhem um caminho diferente, todos esses ficarão para trás se o arrebatamento for hoje. Não existe como sermos arrebatados não através de Cristo. Sempre será pelo caminho que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Não existe outra maneira de ser arrebatado a não ser através de Cristo. Amém? Então, nunca acredite nessa visão. A pessoa que é pré-tribulacionista está falando então que a igreja foi arrebatada, Israel ficar aqui, os 144 mil judeus ficará aqui, os 144 mil de Israel ficará aqui para sofrer? Não, isso não é questão de Israel ficou aqui. Vai ter muitos judeus de Israel que vão ser arrebatados também. Os 144 mil, a gente não vai entrar aqui, é um estudo que inclusive está no canal da igreja, é um remanescente que Deus escolheu e separou para este período de grande tribulação. Mas não tem nada a ver de que essas pessoas... Amém? Não vamos entrar aqui, mas tem uma aula específica sobre isso. Então, nunca acredite nessa visão que pré-tribulacionista é antissemita. Não é. Nós pregamos que todas as nações da terra devem aceitar a Cristo. Independente de raça. Independente de raça, de credo, do que eles acreditam. Todos só podem ser salvos através de Cristo. Amém? Não existe outro caminho. E aqui tem um quadro aqui que mostra bem claro o que é arrebatamento e o que é manifestação. Você quer ver aqui, Renato? Está aí, isso. Para a gente ter uma ideia do primeiro advento e o segundo advento da vinda de Cristo. Caracterizando arpaço e epifaneia, arpácio, que significa o arrebatamento, e epifaneia, que significa, então, a manifestação, arrebatamento, primeira etapa, e arrebatamento, manifestação, a segunda etapa, tem algumas características aqui. Por exemplo, no arrebatamento, a Bíblia fala que o Senhor vem para os seus santos, isso está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. É da terra para o céu, a igreja sobe para encontrá-lo. Isso acontece na primeira etapa. Sim. Mas na segunda etapa, ele vem com os seus santos, que nós lemos agora. Então é do céu para a terra. Os crentes arrebatados descem com Cristo aqui na terra. Então vocês conseguem ver a diferença? Então na primeira etapa nós subimos com Cristo. Na segunda etapa, tribulação. Final, na segunda etapa nós descemos com Cristo. Amém? Quer comentar sobre esse primeiro ponto? Não? Tranquilo? Está bem claro. É. Bom, temos um outro ponto aqui, irmãos. Lá na primeira etapa, no arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, pois ele é o seu povo celestial. Mas lá na manifestação, na segunda etapa, ele volta à terra no Monte das Oliveiras. Então, na primeira, nós encontramos com Cristo nos ares. Cristo ele fica nos ares. Na segunda etapa, Cristo pisa sobre a terra. A primeira etapa aqui, que nós estamos falando agora, é somente para a igreja. Agora, na segunda etapa, já é diferente. Isso. A manifestação. Isso. Então, na manifestação, na segunda etapa, ele volta à terra, no Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terreno. E naquele dia estará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Amém? Bom, no arrebatamento, o Senhor vem secretamente. É isso que nós falamos agora. Ele vem se manifestar apenas para a igreja, para aqueles que forem arrebatados. Mas quem não for, não verá nada. Só vai ver que muitas pessoas desapareceram. Aconteceu um fato, né? Exatamente. Agora eles não sabem o que é. O que eles vão falar, né, que aconteceu, não sei.
Não quero estar aqui para ver, né? Na verdade, eles vão culpar os crentes, né? Pelo transtorno. Sim, eles vão inventar alguma, né? Alguma narrativa, sim. Quem vai fazer essa articulação provavelmente vai ser o anticristo. Sim. Ele vai ter que dar um jeito nisso. Amém? Mas lá na segunda etapa, a manifestação ele vem publicamente, todo olho verá. É o que nós lemos aqui em Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Amém? Lá no arrebatamento, na primeira etapa, ele vem para libertar a igreja. Na segunda, ele vem para libertar Israel. Porque Israel estará sofrendo na mão do anticristo, principalmente no Armagedon. Ele estava numa cilada, Israel estava na espreita, Israel não tinha mais saída. Então Cristo volta e inclusive liberta o texto, né, o mesmo capítulo de Zacarias 14:2, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Exatamente. Então Israel estará encurralado, ele não tem saída. A guerra perdida. Aí Cristo volta na segunda etapa e livra Israel, destrói os seus inimigos. Então será, e a igreja com ele, nós com eles, com ele, na segunda etapa. Será uma experiência maravilhosa. Né? Sim, às vezes eu leio o texto, fico pensando nessas coisas, falo, meu, que evento, né? Vai estar, opa, som. Acho que vai estar sendo transmitido aí, né? Nossa, vai ser um evento global, algo assim, meu, glorioso. Não, eu acho que vai ser assim, como vai ser algo, né, estrondoso, todas as televisões vão mostrar assim. Sim, vai estar em vai todo estar lugar. Tudo ao que é vivo, canal do do YouTube, vai estar na internet, vai estar nas redes nacionais aí de rádio, televisão, tudo vai estar falando a respeito disso. Mas cadê aquele povo? Cadê a igreja? É verdade. E para nós encerrarmos aqui, irmãos, no arrebatamento é o próprio Senhor que reúne os seus santos nos ares. Mas na segunda etapa, na manifestação, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Amém? Lá no Vale do Meguido. Tá? Sim. Então você vê a diferença, irmãos, da primeira etapa da volta de Cristo para a segunda etapa. Existe o arrebatamento, arpácio, e manifestação, epifaneia, que é a segunda etapa. Amém? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. As pessoas que ficarem depois do arrebatamento serão salvas ainda? Terão salvação? Né? Chance de salvação? Então, existe possibilidade ainda. As pessoas que não forem arrebatados, a Bíblia fala que eles não podem aceitar a marca da besta. Por quê? A Bíblia fala que ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca da besta. O anticristo ele vai ter dominado toda a parte econômica, financeira e de transação de toda a terra. Ninguém vai poder fazer nada, nem transação, nem compra, nem venda, nem adquirir nada, sem o que ele estabelecer, sem o canal que ele estabelecer para que isso venha a ocorrer. Então todos aqueles que quiserem comprar, todos aqueles que quiserem vender, todos aqueles que quiserem fazer trocas, todos aqueles que quiserem, quer ir no mercado, quer abastecer sua casa, quer receber o seu salário, tudo não será possível sem a marca do anticristo. Então, todos aqueles que ficarem não poderão aceitar a marca da besta, não poderão aceitar a marca que o anticristo determinar. Ou seja, será um momento terrível. Será um momento para aqueles que ficarem que não quiserem aceitar a marca do anticristo, porque a Bíblia fala, se aqueles que aceitaram já estão perdidos. Não tem mais conversa. Então qual é a chance de você ser salvo depois do arrebatamento? É você se negar a se dobrar perante de Cristo. Se dobrar, o que eu falo? É simplesmente aceitar a sua marca. Porque o anticristo, irmãos, ele é imitador. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Que significa então a marca do anticristo? É selo. Da mesma maneira que a igreja é selada com o Espírito Santo, aqueles que servirão ao anticristo serão selados com a sua marca. Então, se você comprar, vender, depois do arrebatamento, você foi selado com o anticristo. Você já não pertence mais a Deus. Você
está condenado. E sem dizer também que, nesse momento, o Espírito Santo já não está mais aqui na terra. Sim. Já foi arrebatado com a igreja. Então a pessoa vai ter que se esforçar muito. Né? Vai ter que se esforçar muito, vai ter que dar a sua própria vida para que ela possa ser salva. Bom, né? Será, A própria vida, né? será muito difícil, irmão. 7 anos de perseguição. Se você não estiver disposto a dar sua vida depois do arrebatamento, será quase impossível você ser salvo. Então, há possibilidade? Há. Mas não queira ficar para esse momento. É melhor ir agora. É melhor você se preparar agora. Na primeira vinda de Cristo. Ser arrebatado com a igreja. Até porque, irmãos, Pedro achou que estava pronto para morrer por Cristo. Eu não sei se nós estamos prontos para isso. É verdade. Né? É muito complicado. Então, não queira pagar para ver. Tá? Vamos aproveitar que ainda é tempo de graça. Amém? Amém. Bom, vamos lá então. Nenhuma passagem bíblica declara explicitamente que a igreja passará pela grande tribulação. Aqui é um ponto muito interessante, irmãos, por quê? Muita gente acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que há evidências assim para nós crermos que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Quando Deus vem com o juízo, quais foram os juízos que Deus veio aqui na terra? O dilúvio. O dilúvio. O que Deus fez com Noé e sua família? Guardou do dilúvio. Sim. Quando que Deus veio com um outro julgamento? Sodoma e Gomorra. Quando primeiro, antes de tirar Ló, Abraão questionou Deus. Sim. Senhor, se tiver 50, ele vai diminuindo justos naquela cidade. Até chegar a 10, ele falou, não, vamos parar por Deus aqui. Fala? Porque... Eu não vou destruir. Aí Deus fala, se tiver um justo, eu não vou destruir. Aí o que Deus faz? Tira Ló e a sua família de lá antes de destruir. Para a gente entender isso, aquilo que o pastor falou muito bem, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, é sobre o juízo e sobre disciplina. Quando Deus queria disciplinar Israel, ele mandava para Babilônia, mandava profeta, mandava sacerdote, mandava todo mundo para lá, que estava disciplinando o povo. Agora, quando executar juízo, então os santos são tirados, somente os ímpios são castigados. Deus não vai mudar essa dinâmica dele desde o início. Não vou mudar agora todo mundo vai ficar aqui porque eu quero executar juízo sobre todo mundo. Não, nosso juízo já foi pago, Jesus pagou por nós. Nós não devemos mais nada. Telestai, tudo está pago. Por que eu vou pagar um preço? Se Jesus já pagou por mim, então seria em vão a morte de Cristo por mim. Né? Então, seria em vão a morte de Cristo. Se eu tenho que pagar ainda um preço, se eu tenho que ainda pagar esse preço para ser salvo, e ficar aqui na tribulação, não tem lógica a morte de Cristo. Sim. Jesus já pagou por nós. Tudo consumado, já está consumado. E outro ponto interessante, irmãos, é que não existe o termo a grande tribulação na Bíblia. Você vai encontrar termos assim, de grande tribulação. O Apocalipse tem um termo chamado de grande tribulação, e os livrou de grande tribulação. Essa expressão de grande tribulação é geral. É de uma aflição, de um momento difícil, de um momento complicado. O período de 7 anos, a Bíblia nunca chamou de a grande tribulação. A Bíblia chamou como? Tempos de angústias para Jacó. O que significa isso? Tempo de angústias para Israel. Também a Bíblia fala desse período de 70ª semana de Daniel. Sobre o seu povo está decretada 70 semanas. Sobre o seu povo, o que é? Sobre Israel. Isso é uma profecia. Sobre Israel está decretado 70 semanas. 69 semanas se cumpriu até o início da graça. A dispensação da graça, ela envolve todas as nações da terra, para que se cumpra então a palavra que Deus deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que se cumpriu na cruz do Calvário em Cristo. Então hoje nós vivemos um período onde nações são alcançadas pela graça. Mas as semanas decretadas sobre Israel se cumpriu até a dispensação da graça. E ela só vai se cumprir, a última semana, só vai se cumprir quando finalizar a dispensação da graça, que é a grande tribulação.
Cada semana é 7 anos. É por isso que esse período de 7 anos, por ser tempos de angústias para Israel, a última semana decretada sobre Israel, então será um período determinado para Israel. Então esse período será um período de tratamento que Deus fará com Israel. É por isso que a gente tem base para afirmar que a igreja não vai passar por esse período. Uma, porque a gente acabou de falar, Deus livra o seu povo. Sim. E outra, porque esse período é designado para Israel, não para a igreja. Amém? É interessante a gente notar também que hoje, o período que vivemos hoje é o tempo da igreja, é o tempo da graça. Israel vem meio que a reboque, né? Na tribulação, é tempo para Israel se converter. E aí, aquele povo que ficaram aqui, que não quiseram, eles vão vir a reboque. Daí eles vão ser, quem estiver disposto a pagar o preço da sua vida, também vai ser incluso, mas vai ser mais difícil, né? Como é difícil para Israel se converter hoje, porque estão vivendo o tempo da lei ainda, na época da tribulação, Israel vai ser convertido, porque eles vão reconhecer, vão saber o que aconteceu. E a igreja, então, que está aqui ainda, algumas pessoas que pertenceram até a igreja, que frequentaram até a igreja, mas nunca se decidiram realmente, por aquele crente morno, aquele crente, pega um Cristo do pé no mundo, esse vai ficar. E aí ele vai reconhecer, meu Deus, eu preciso ir, mas aí vai ser tarde, mas se ele quiser ainda, com muito esforço, ele pode ser salvo. E ele vai saber o que aconteceu, né? Vai Enquanto saber. o mundo vai estar Vai projetando saber. aí uma narrativa, Vai saber. ele vai saber. Amém. E outro ponto interessante também, que quando a Bíblia fala sobre esse período de 7 anos, ela nunca usa a palavra igreja, ela nunca coloca a igreja nesse período. Também é uma evidência, é uma base que a gente usa para designar, então, que a igreja não passe pela grande tribulação. Tá bom? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 9 a 10, diz assim a palavra: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Pronto, aí já é uma evidência. Amém? É uma evidência. Inclusive, a igreja de Filadélfia, né, recebeu a promessa de ser guardada na hora da provação que há de vir sobre o mundo. E também aqui mesmo em Tessalonicenses 5:9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Desde o versículo 1 desse capítulo aqui de Tessalonicenses, o Paulo está falando acerca dos tempos e das estações do dia do Senhor que virá como um ladrão de noite. Amém? A igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque você vai ver hoje, Renato e Lucas, nossos amigos que estão aí ouvindo hoje, nossos irmãos, se vai pegar, por exemplo, alguém da Coreia do Norte hoje, que é um país fechado, que não se pode pregar o evangelho, que algumas famílias são até mortas, são presas, torturadas. Se for ver para eles, parece que eles estão vivendo uma grande tribulação. Mas não é, é algo local. É aquilo que foi falado agora há pouco, que como chama? Eu não lembro a palavra que você falou agora há pouco aí, que é uma coisa assim local, não é uma coisa mundial. É um período de angústia, na verdade, que eles estão passando. Mas não é o final de tudo, porque eles podem, ali naquele país, podem dar uma reviravolta do dia para a noite e mudar tudo lá, e Jesus entrar naquele país e grande número de pessoas se converterem, porque ainda estão aí no período da graça. E embora pareça para eles que vivam lá, parece que estão vivendo uma grande tribulação, porque estão ali naquela angústia, naquele problema. A tribulação não, a tribulação vai ser algo mundial que vai atingir todas as nações da terra. Quem fala, irmãos, que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós chamamos, são aqueles que creem numa visão pós-tribulacionista. Por que é complicado essa visão? O arrebatamento, a Bíblia afirma que ninguém sabe a hora que vai acontecer. Ninguém sabe. Não existe como calcular esse tempo. A Bíblia fala que é como um ladrão. É uma hora que você não espera. É num abrir e piscar de olhos. Por que Deus faz isso?
Porque o ser humano, se ele soubesse a data, ele ficaria aprontando, e quando chegaria perto da data, ele mudaria totalmente seu comportamento. E não é isso que Deus quer. Deus não quer essa falsidade. Deus não quer essa hipocrisia. Deus quer uma vida santa de verdade. E você está pronto todos os dias. Se você afirma que a igreja passa pela grande tribulação, então você sabe que assim que o anticristo se manifestar, É só contar. conta 7 anos que o arrebatamento vai acontecer. E existem evidências durante a grande tribulação. A Bíblia fala que no meio da grande tribulação, no meio dos 7 anos, as 2 testemunhas serão mortas. Então fica muito fácil você saber o dia que vai voltar Deus, que dia que vai voltar Cristo. Perde totalmente a propriedade da palavra que fala que ninguém sabe a dia nem a hora a não ser Deus. Então, isso é um ponto muito forte para falar realmente que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, porque ela não vai poder ser contada. O evento do arrebatamento será de forma inesperada. Amém? E a promessa para a igreja de Filadélfia, né? De que Deus vai guardá-los no tempo da angústia, da tribulação que vai vir sobre a terra. Vocês, né, diz aqui em 3:10 de Apocalipse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que é de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então Deus falou que vai guardar aquela igreja. É justamente a igreja do período que vivemos hoje. Daí o pessoal fala assim, ó, mas Deus pode nos guardar aqui na terra. Não, a Bíblia fala que você vai ser guardado da tentação que vai vir sobre os que habitam na terra. Sim. Se Então você habita na terra. Se aqueles que vão ser tentados vão ser aqueles que habitam na terra, é lógico que Deus está falando aqui da igreja que não vai estar mais na terra. Não vai estar mais habitando esta terra. O arrebatamento. Amém? Ficou claro, né? Na verdade, nós seremos expatriados, né? Não estaremos mais aqui nessa nação. A nossa nação é santa agora. Nossa nação é no céu, não é aqui. Amém. Bom, irmãos, a grande tribulação, então, representa um período de juízo sobre o mundo ímpio. A igreja apóstata, Israel em rebeldia. Vamos ler de novo aqui. A grande tribulação representa um período de juízo sobre o mundo ímpio, a igreja apóstata e Israel em rebeldia. Amém? O ponto de vista pré-tribulacional, que é a nossa visão, parece ser o mais que combina com o caráter de Deus e o seu desejo de guardar os justos do julgamento do mundo. Os exemplos bíblicos da salvação de Deus incluem, que nós já falamos aqui, Noé, que foi protegido do dilúvio, Ló, que foi protegido de Sodoma, e também Raabe, que foi protegida também, verdade. de Jericó. Também, é. Amém? Sim. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9, diz assim a palavra: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este juízo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então o apóstolo Pedro aqui deixa muito claro, Deus ele sabe preservar os justos e condenar e castigar aqueles que são ímpios, que rejeitam a ele, que rejeitam a sua palavra. Amém? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma, né? Sim. Vocês acreditam que o anticristo já está na Terra? Se sim, é o Espírito Santo que impede de ser revelado? A Bíblia fala que ele não se manifestará enquanto aquele que o impede estiver aqui na terra ainda. Que o detém, né? Que o detém. Quem que detém a manifestação do anticristo? A igreja. A igreja através do Espírito Santo. Porque quem que prepara a igreja para encontrar com Cristo?
o Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não vai poder se manifestar. Por isso, irmãos, também é outro ponto que justifica que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Porque enquanto aquele que o detém estiver aqui na terra, não há manifestação do anticristo. E a figura central do período da grande tribulação é o anticristo. Como é que ele vai se manifestar com a igreja aqui na terra? E não como muitos acreditam também, mas na verdade é o espírito do anticristo. Não, é a figura, é a pessoa do anticristo. Não é apenas um... Né? A gente sabe que durante a história tiveram vários anticristos, vamos dizer assim, né? Mas não o anticristo. A Bíblia ela deixa claro, né? Que na grande tribulação se levantará a pessoa do anticristo. Então, só para ilustrar aí, imagina só, a igreja arrebatada, né? O caos que vai ter na terra e também a liberdade que as pessoas vão ter. Cadê a casa do Josias? Está aqui vazia, vamos entrar lá. Sim. Cadê a casa? Cadê o carro? Está aqui. Então tudo vai ficar aqui. E as pessoas vão se aproveitar disso, achando, está vendo? Agora sim. Prosperidade. Agora prosperidade, vida abundante. Agora é isso aqui sim que nós queremos. É uma grande cilada. Aí que o anticristo vai se manifestar e vai estar livre, né? Faz o que se quiser. Aquilo que estava detendo o ser humano hoje, moral, espiritual, né? de desandar, como nós somos sal da terra, nós salgamos. E o sal, ele salga, ele preserva. Quando o sal não estiver mais aqui, isso que vai apodrecer. E a questão se o anticristo já está no meio aqui, bom, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. O anticristo, ele não vai ser uma pessoa ruim assim de imediato, assim, aparentemente. Ele não vai se manifestar como um demônio, como alguém que quer destruir. A Bíblia fala, principalmente Daniel, fala que ele vai ter um poder de persuasão muito forte. Ele vai ser uma pessoa cativante, a tal ponto que ele vai ser unânime entre as nações da terra. Todos vão olhar para o anticristo e ver o exemplo de estadista, um exemplo de juiz, um exemplo de governante, o sonho de um governante correto. Vai ser religioso. Vai ser religioso. Ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Vai cuidar do planeta como ninguém antes. A ecumenia, né? Todas as religiões ali, né? Vai ser alguém que vai supostamente trazer a paz. Você vê o seguinte, tudo já está sendo preparado para isso. Nós já temos as 3 grandes religiões da Terra se unindo já. Teve, inclusive, conferências, já reuniões, tem conferência. Né? Muçulmanos, cristãos e judeus. Estão já as 3 religiões mais importantes da Terra, já estão se unindo. A Agenda 2030 da ONU, que vai ser aqui no Brasil. Vai ser aqui no Brasil. Sim. Já estão a moeda virtual, criptomoeda. Os conflitos, né, que existiam no Oriente Médio, né? Sim. Ainda existem, claro, sim, mas de um tempo para cá parece que as conversas já estão, né? Os acordos já estão se alinhando, as coisas já estão sentando à mesa já para sim, discutir coisas de paz mundial. Exatamente. Sabe, um único governante, um governo mundial. Já está Então, irmãos, se ele está no nosso meio, nós não podemos afirmar, nós não sabemos. Muitos acham que sim. O que nós podemos caracterizar é que as ferramentas que ele precisa para o seu governo já existem em nosso meio. Coisa que anos atrás não existia. Então, se ele está no nosso meio, ele já tem as ferramentas que ele precisa. É isso que nós devemos entender. E outro ponto, o verdadeiro caráter do anticristo, a Bíblia afirma que só se manifestará com a morte das 2 testemunhas. Ou seja, no final, no meio da grande tribulação, quando ele vai se assentar sobre o trono em Israel e vai receber adoração. Ali que ele vai realmente se manifestar como verdadeiramente quem ele é. Então toda aquela fantasia que o ser humano criou olhando para ele vai desaparecer. Só que vai ser tarde demais, vai ser na metade da grande tribulação. Não haverá mais tempo para voltar atrás. Aí o ser humano perceberá que foi enganado. É interessante que a gente está vendo que Israel é o relógio do mundo, né? Tudo que acontece em Israel, todo mundo está voltado para o que acontece em Israel. É interessante. É um paísinho de 10 milhões de habitantes, né? Menor que o estado de Sergipe, em território. Não tem petróleo, não tem nada assim que possa... Mas por que todo mundo está de olho em Israel? Porque é o relógio do mundo. É a nação que regula
aquilo que acontece no mundo hoje, né? Então, eu vejo assim, está tudo sendo preparado. Criptomoeda, por exemplo, começou em 2009. É tão recente, já estão querendo fazer uma moeda virtual, né? Sim. Inclusive o Brasil. O dinheiro em espécie. O Brasil, né? Vai acabar o dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie já está Se sumindo. você né? tem lá, pode guardar como relíquia, já não vai existir mais. Então, tudo isso é uma preparação para o reinado diante de A Cristo. facilidade hoje, né, que tem de transferência bancária, o Pix, né? Antigamente isso aí Sim. era... É, hoje em dia, num verdade. Pix ali, numa aproximação, é tão simples, né? Tão Hoje rápido. os celulares têm tudo, né? Quando saiu o celular, é só para falar. E olha, o negócio ia muito ruim. Hoje tem tudo, né? Sim. Hoje não precisa de cartão de crédito mais, não precisa de nada. Só o celular tem tudo hoje. Ele é a máquina fotográfica, ele fala, ele manda mensagem, ele paga a conta. É tudo no celular. É verdade, irmãos. Renato, já são 9 horas, sabe que precisa continuar? A gente vai dar um tempinho por aqui. Último ponto aqui da aula de hoje, irmãos. A gente tem que lembrar sempre que eminência não é a mesma coisa que em breve. O arrebatamento, a volta de Cristo, ela é eminente. Amém? Iminente é coisa certa, né? Iminente é porque é Certeiro. algo certeiro e que vai acontecer A qualquer a momento. qualquer momento. Não existe, hoje não tem como acontecer. Não existe isso. O arrebatamento ele pode acontecer em qualquer segundo, em qualquer momento. Ele vai acontecer. Não existe dia que ele não possa acontecer. Todos os dias são dias que nós devemos esperar pela volta de Cristo. Amém? Ninguém pode olhar para o céu, ninguém pode olhar para o seu irmão e falar, hoje não tem como Cristo voltar. Tem como. Cristo pode voltar a qualquer momento. Quando você estiver dormindo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver na faculdade, quando você estiver almoçando. E eu mais tenho vontade ele voltar enquanto eu estou aqui na casa de Deus adorando a Ele. Já pensou, você, Renato, que trabalha com fundação, trabalha com arquitetura, imagina um prédio que está iminente para cair. Você fez lá os seus cálculos e percebeu que aquele prédio já tem rachadura. Quem ficaria dentro de um prédio desse? Nem nos arredores ficaria. Eu quero me salvar. A volta de Cristo é iminente. É como se estiver dentro de um prédio que está prestes a cair. E a pessoa está lá, acha, não, vou ficar aqui um pouquinho. Acho que não vai, não. Acho que é lorota. Não caiu ontem, Não por caiu que vai ontem. cair hoje? Já tem 10 anos de prédio aqui, 15 anos de prédio, não caiu até hoje, vai cair como? E a gente vê que vai acontecer, o texto bíblico fala, né, que vai ser, um vai estar trabalhando, 2 vão estar trabalhando, um será retirado. 2 estarão dormindo, um será... Então a gente vê que vai ser algo assim, durante o dia, ninguém espera. Ninguém espera. Você vai estar trabalhando, inclusive eu brinco com a Gabi, com os adolescentes, eu brinco que eu imagino Jesus voltando numa quinta-feira à tarde, porque é um dia que ninguém espera. Ninguém espera. Uma quinta-feira à tarde, você está, né? Você não espera. Ou um domingo em família, né? Ou um Almoçando. domingo almoçando, comendo macarronada. Ou no culto à noite. Então, assim, no culto à noite seria uma benção. A bênção. A gente já entraria no céu já Oh, como espírito, glória. né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais alguma pergunta aí, irmão? Não? Então acho que já dá para encerrando ou não? Bom, irmãos, na aula que vem nós vamos falar um pouco então sobre os sinais da volta de Cristo. Nós vamos ver alguns sinais na sociedade, na natureza, nos países, na igreja, sinais que caracterizam então a volta de Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos, que ficou conosco até agora. Deus abençoe os irmãos que cooperaram aqui para que essa live saísse. Deus abençoe o nosso pastor, que não pôde estar aqui hoje, mas semana que vem com certeza ele estará. E faz falta ele aqui, né? Porque o pastor conhece muito, né? Faz. Deus abençoe, queridos. Continue estudando a palavra do Senhor. E, como o Renato disse no começo, se você tem dúvidas acerca, você quer se aprofundar mesmo, tem o estudo completo, tá? No canal aqui, onde você está vendo agora a live. Tem no canal os vídeos lá, detalhando certinho sobre os sinais da volta de Jesus, as linhas interpretativas, né? Tem também lá a respeito do milênio, a respeito da segunda vinda. Então, está tudo detalhadinho lá certinho, tá bom? Então, se você tem dúvida, pode olhar lá. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso que tivemos diante do Senhor, ó Pai. Senhor, pedimos que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, ó Pai. Senhor, a importância de estarmos alerta, de estarmos vigilantes, ó Pai,
de, Senhor, estarmos dispostos também a anunciar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, ó Pai, porque nós entendemos a real e a profundidade que é esse mandamento para nós, ó Pai, cristãos, servos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, nos ajuda também nos tempos de angústia, de tristeza, ó Pai, que nós possamos lembrar da palavra do Senhor, ó Pai, e dessa esperança maravilhosa que é, ó Pai, a volta do Senhor, ó Pai, um céu, uma pátria, Senhor, maravilhosa, a eternidade com o Senhor. Pai, fica conosco e nos dá uma sexta-feira, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.